Atenção, este vídeo tem spoilers. É inegável que Steven Spielberg costuma agradar. Considerado um dos mais importantes cineastas americanos, o diretor tem um currículo repleto de filmes elogiadíssimos. Mas tendo feito tantos longas, também era de se esperar que alguns deles não fossem tão aclamados assim. E no meio disso tudo, temos um caso mais particular. AI, Inteligência Artificial, de 2001. Esse é um dos filmes de Spielberg que mais dividiu as opiniões de críticos. Muitos acham o longa uma grande decepção. Outros acreditam que ele é subestimado. E um dos principais fatores que causou essa divergência de opiniões é o final do filme. Ou mais especificamente, o ato final, composto pela última meia hora do longa. Pois bem, a questão é que eu adoro esse final. Aliás, pra mim, o último ato é a melhor parte do filme. E é por isso que hoje eu vim aqui defender o final de Inteligência Artificial e te mostrar por que ele é tão bom. Para entender melhor por que vários críticos não gostaram muito de Inteligência Artificial, antes é preciso falar sobre a dupla autoria do filme. Sim, esse é um longa escrito e dirigido por Steven Spielberg, mas, durante décadas, esse foi um projeto de Stanley Kubrick. Nos anos 70, Kubrick adquiriu os direitos de adaptação do conto Super Toys Last All Summer Long, de Brian Aldiss. E o projeto ficou décadas em desenvolvimento, sem conseguir sair do papel. Kubrick foi passando por diferentes roteiristas e demorou até chegar num roteiro que lhe agradasse. E quando essa versão final finalmente ficou pronta, do jeito que o Kubrick queria, ele sentiu que, no fim das contas, ele não era o diretor certo pro filme. E foi por isso que, em 1995, ele passou o projeto pro Spielberg, que, segundo Kubrick, seria o diretor ideal pro longa. A princípio, Spielberg relutou com a ideia, mas acabou aceitando. Os anos passaram e, em 1999, Kubrick faleceu. Então, como uma forma de honrar sua relação com Kubrick, Spielberg decidiu finalmente dar início à produção do longa que seu amigo quis fazer por tantas décadas. To create an artificial being has been the dream of man since the birth of science. E é claro que essa história toda foi amplamente divulgada na época. Os críticos sabiam do potencial do filme, afinal seria uma colaboração única entre dois dos mais celebrados cineastas da história. Por isso, quando Inteligência Artificial estreou, críticos acharam difícil enxergar o longa apenas como uma criação de Spielberg. A sombra de Kubrick nesse projeto era grande demais. E foi sob esse prisma da autoria dupla que o filme foi avaliado por tantos críticos quando ele saiu. E nenhum trecho da trama causou uma reação mais intensa do que o ato final do longa. Durante o filme inteiro vimos uma trama mais lenta e contemplativa sobre David, um garoto robô que procura pela fada azul que poderia transformá-lo num menino de verdade. E então, quando ele finalmente acha que encontrou a tal fada azul, o filme nos mostra que David ficou preso embaixo do mar, iludido com a sua fantasia de que um dia ele se tornaria um garoto de verdade. Esse poderia perfeitamente ser o final do filme, uma conclusão mais sombria e pessimista. Mas esse não é o caso. Logo em seguida, o filme avança 2000 anos, e agora vemos robôs novos, extremamente avançados. Eles descobrem David e revelam que podem reviver a mãe dele por apenas um dia. E nesse único dia, a mãe finalmente fala aquilo que David mais quis ouvir a vida inteira. A mãe então morre definitivamente e David, tendo finalmente realizado seu sonho, decide dormir para sempre também. E com essa cena, o filme dá um ponto final extremamente emotivo para a trama. E foi aí que muitos críticos se incomodaram. Vários olharam para essa virada do segundo para o terceiro ato e acusaram Spielberg de ter adocicado o filme de Kubrick. Muitos assumiram que a visão de Kubrick era terminar a trama com David preso embaixo do mar. Afinal, o cineasta era famoso por seus filmes de visão cínica e sombria. Mas então o Spielberg, que por sua vez é famoso por seu estilo sentimental, teria vindo e decidido adicionar outro desfecho. Ele teria forçado a presença de uns robôs novos e teria inventado uma conclusão que fosse mais otimista, feliz e que emocionasse a plateia. Mas o problema é que todas essas suposições estavam erradas. Porque o roteiro que o Spielberg escreveu para o filme reutilizou várias ideias do roteiro escrito por Ian Watson, aquele roteiro que teve a aprovação total do Kubrick. E uma das partes que o Spielberg não mudou nada foi a conclusão do filme. Como já declarou o próprio Ian Watson, muita gente achou que os últimos 20 minutos foram uma adição sentimental do Spielberg,
quando na verdade aquelas cenas eram exatamente o que eu escrevi pro Stanley e exatamente o que ele queria, filmadas com fidelidade pelo Spielberg. E então a gente entende por que o Kubrick achou que ele não era o melhor diretor para fazer inteligência artificial. Por mais que ele tenha adorado o roteiro, ele achou que um final emotivo como aquele não daria muito certo se fosse dirigido por ele. E por isso, a solução foi entregar o roteiro para o diretor que ele acreditava ter a sensibilidade correta para dar vida ao filme. Eu conto essa história toda para mostrar então que foi besteira criticar o fim de Inteligência Artificial por assumir que era o Spielberg estragando a visão de Kubrick. Porque no fim das contas isso é criticar puramente com base na expectativa que se tinha sobre o filme, o que costuma ser problemático. E de qualquer forma, essa questão do final ter sido coisa do Kubrick na verdade não influencia em quase nada o meu apreço pelo terceiro ato de Inteligência Artificial. Mesmo que esse terceiro ato realmente tivesse sido uma adição do Spielberg, eu ainda defenderia essa conclusão, porque ela funciona muito bem graças a diferentes fatores. Um deles é que o terceiro ato evolui o escopo da trama de uma forma que faz sentido. Se você reparar, o primeiro ato do filme é completamente intimista. Vemos a história se concentrar na realidade caseira de David, vemos a dinâmica entre ele e sua família. E então vem o segundo ato, que aumenta o escopo do drama. Agora que David foi abandonado no mundo, sai o lar de família e entram as cidades grandes, os shows de horrores e as caçadas. E quando chega o terceiro ato, estamos novamente em outra escala. Milênios se passaram e nada mais daquilo que a gente viu antes existe mais. A realidade agora é outra. Reparou então como as perguntas que o filme faz evoluem com cada parte? Primeiro ele pergunta, como essa família vai lidar com o robô? Depois a pergunta muda, como a sociedade como um todo lida com esses robôs? E por último, a pergunta adquire um escopo que vai além da humanidade, ganhando um tom quase existencialista. Afinal, será que, no fim das contas, a humanidade vai ter qualquer relevância para os robôs? Ou seja, cada ato eleva as indagações filosóficas do filme para um novo patamar, o que faz esse desfecho ser a evolução natural que a trama pede. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us. Outro ponto importante de comentar são os robôs do terceiro ato. Muita gente, quando viu o filme pela primeira vez, achou que eles eram alienígenas. E dá pra entender, já que eles têm um design que lembra a imagem que a gente tem dos aliens. E, compreensivelmente, isso desagradou algumas pessoas, que acharam a presença súbita de alienígenas uma forçação de barra, criaturas de outro planeta inseridas do nada na história. Mas, na verdade, eles não são alienígenas, mas sim os robôs do futuro, que foram capazes de autoevoluir sem a presença de humanos. E quando a gente entende isso, eles se tornam personagens que fazem total sentido na trama. Mas uma coisa é fazer sentido no universo do filme, e outra coisa é funcionar. E a meu ver, esses robôs funcionam muito bem sim. Porque eles são usados para virar a trama ao avesso de forma inteligente. Se durante o filme inteiro os humanos foram apresentados como figuras quase divinas, capazes de criar vida artificial, agora é o inverso. Agora são os robôs os seres quase divinos capazes de criar vida. No contexto do terceiro ato, a inteligência artificial somos nós, os seres humanos. What day is it? It is today. Falando em virar a história ao avesso, outro motivo que faz o final funcionar é como ele subverte Pinóquio. Afinal, o filme não só cria paralelos com o conto de fadas, como também insere o livro na própria história, o que origina a motivação maior de David. Inspirado em Pinóquio, ele começa uma jornada para se tornar um menino de verdade também. E tendo estabelecido esses paralelos, o filme de certa forma cria a expectativa de que talvez a jornada de David acabe como a do Pinóquio, com ele realizando seu sonho de virar um menino de verdade. Mas, em vez disso, o roteiro usa o terceiro ato para quebrar essa expectativa e transfigurar a conclusão do conto de fadas. Em Pinóquio, o prêmio final é se transformar em humano. Mas em Inteligência Artificial, não. Em vez disso, vemos que, no fim, David pode sim ser amado, sendo quem ele é. E ao perceber que ele não precisa se transformar para realizar seu sonho, David pode finalmente ter o seu final feliz. Não sei se você reparou, mas tem um padrão se estabelecendo nisso tudo que eu apontei sobre o terceiro ato. O escopo maior que vai além da humanidade,
os robôs que superam os humanos, o Pinóquio que não se transforma num menino de verdade. Tudo isso reflete o último grande questionamento do filme. Afinal, será que vale a pena ser humano? Para pra pensar. Grande parte dos filmes dramáticos sobre inteligências artificiais se focam no processo de humanização das máquinas. Nesses longas, o foco é investigar como essas inteligências artificiais podem ir se assemelhando cada vez mais a nós. E assim fica a pergunta: será que essas máquinas podem ter a honra de serem chamados de humanos? Mas o filme de Spielberg vai em outra direção e questiona: será que se tornar humano deveria mesmo ser o objetivo final? Porque aqui a humanidade é representada de forma essencialmente negativa. São os humanos que não têm empatia. São os humanos que destroem. E o pior de tudo: no começo do longa, os humanos dizem que vão elevar os robôs ao nível deles, dando-lhes a capacidade de amar. Mas no fim das contas, os humanos são os incapazes de dar amor a quem é diferente deles. Enquanto isso, todos os robôs do filme são representados de forma positiva. Eles são bondosos, inofensivos, pacíficos, avançados e, mais importante ainda, nessa história toda, apenas um robô foi capaz de dar amor totalmente incondicional. Um amor que sobrevive por milênios sem jamais perder força. Justamente o tipo de amor que a humanidade almeja alcançar um dia, sem nunca ter sucesso. Então qual seria o valor para essas máquinas em se tornar humanos, quando são os robôs que parecem ser mais evoluídos? É por isso que, para o filme finalmente ter o seu final feliz, não é o ser artificial que precisa se transformar em humano. É a humana que precisa se tornar um ser artificial e, assim, finalmente dar ao nosso herói o que ele sempre foi capaz de dar: amor incondicional. I do love you. I have always loved you. É um final sentimental? Sim, sem dúvidas. Mas isso não é inerentemente ruim, porque esse não é um sentimentalismo barato. Esse é um desfecho que mexe com o público, ao mesmo tempo em que traduz as mais profundas reflexões que essa história nos propõe. E, no fim das contas, não é isso que fazem os melhores contos de fadas? Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre inteligência artificial. Vocês acham que esse filme é sim subestimado ou vocês acham que ele realmente não é tudo isso? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito desse filme. E pessoal, se vocês têm vontade de produzir vídeos, que nem a gente faz aqui no canal toda semana, mas você não sabe como produzir vídeos, não tem problema porque a gente tem uma indicação para vocês. É o curso online de edição de vídeo da Ozzy Escola de Audiovisual. Se você não conhece, a Ozzy é uma escola super tradicional aqui de Brasília, com 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. E se você quiser atestar a qualidade do trabalho do pessoal da Ozzy, é muito fácil, porque você pode conferir centenas de vídeos que eles já fizeram de graça e que eles lançaram no canal deles aqui no YouTube. E um detalhe muito importante é que se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. Então se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da Ozzy e de conhecer o canal deles aqui no YouTube. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.